Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala sobre a relação entre emagrecimento e reposição hormonal. Temos ainda bate-papo sobre queda de cabelo e aí a gente vai entender quais são as principais causas da queda e principalmente quais os tratamentos disponíveis hoje, né? Como é que a gente pode resolver o problema de vez. Para terminar o programa, um bate-papo sobre o skincare, os cuidados ali com a pele que os adolescentes devem ter. Aproveite para mandar suas dúvidas através do nosso WhatsApp, é uma conexão direta, um canal direto de comunicação. O telefone é 11 3337 5886, 11 3337 5886. Eu te espero em todas as nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, @TVHit. No Facebook é Hit TV Oficial. O nosso canal no YouTube é Hit TV ao vivo. Através do canal do YouTube e também através do site, que é hittv.com.br, você consegue assistir a programação ao vivo, em tempo real. E lá no YouTube você consegue ver e rever cada material a hora em que você quiser. Dá para criar playlists e maratonar todo o nosso conteúdo. Muito legal também. Aproveite para se inscrever e ativar as notificações lá no canal Hit TV ao vivo do YouTube. Combinado? Eu também estou nas redes sociais. Aliás, postei stories falando sobre os nossos temas, abri caixinha de pergunta para sua interação, para sua participação. No Instagram é @DeniseLuc e facebook.com/DeniseLuc. Para abrir o nosso bate-papo, hoje a gente fala de reposição hormonal e emagrecimento, vamos entender essa relação. Nossa convidada é a doutora Raquel Menezes, médica nutróloga. Doutora, obrigada por ter vindo, é sempre uma alegria te receber aqui. Que bom, fico feliz também, muito gostoso participar do programa e falar de assunto que é muito importante para todos nós. Quando a gente fala de reposição hormonal, então você aí de casa, não pensa que é só assunto para mulher não, que está entrando na menopausa. Então fiquem ligadinhos, que é para vocês homens, temos adolescentes, né? E a gente tem que falar de reposição hormonal não é só mulher na menopausa ou entrando na menopausa. Isso é muito importante, então tem muito assunto para a gente falar ainda hoje. Muito legal, porque essa justamente era o meu primeiro posicionamento aqui. Reposição hormonal a gente já pensa que é para mulher e é para mulher entrando na menopausa ou já na menopausa. Então, não é nada disso. A qualquer momento em que houver uma falta hormonal no nosso corpo, a reposição vai ser necessária. Com certeza, porque repor hormônio, aí a gente tem os exames que são realizados, aí então tem queixas, né? Uma queixa que eu vou falar, e eu mesmo fiz reposição hormonal desde os meus 15 anos. O que é? A parte da tireoide, o hipotiroidismo. Então, eu tinha 15 anos de idade, então tanto homem quanto mulher pode ter sim. E essa deficiência a gente descobriu no exame de sangue. E aí a pessoa ela pode ter sintomas? Ela pode apresentar sintomas, ela pode ser assintomática, sem sintoma nenhum, que nem foi o meu caso. Eu descobri, foi simplesmente num achado de exame, né? Foi sem querer ali que eu descobri. E aí você vai falar assim, eu tô dando esse exemplo meu, tá, gente? Eu com 15 anos. Não tô sentindo nada, pra que eu vou tomar um remédio? Né? Não tenho sintomas, foi um achado de exame de sangue, exame laboratorial. Só que aí a gente tem que ter esse cuidado de não é porque você não está sentindo que não é que não está te prejudicando. Porque a parte hormonal, ela pode sim causar sintomas, que a paciente fala, estou tendo cansaço, ou na menopausa, né, estou tendo calores, fogachos, mas pode ser que você não tenha esses sintomas. E aí é necessário ver o quê? A parte óssea, a parte de metabolismo, a parte de sono, tudo isso vem influenciar por alteração de hormônio e a gente nem se dá conta. Então, no seu caso, e algo que acontece bastante fez um check-up, foi ao médico, fez os exames, as deficiências aparecem nos exames, mas você não sente nada. Aliás, acho que é bem comum isso acometer pessoas mais jovens, né? Exato. Então, não sente nada, porque o nosso corpo deve driblar uma série de deficiências para que a gente não se sinta mal, né? Exato. E o contrário, quando não está nos exames, tá tudo ali dentro, por mais que esteja no limite inferior de cada marcador, não tá chamando a atenção ali para uma falta, mas os sintomas estão ali bem característicos. Também trata? Sim, porque é o que eu falo, né? O exame, ele serve para dar um norte pra gente. O exame de sangue, ele dá uma orientação, mas a gente olha o exame de sangue e olha a paciente. Porque se a paciente está queixando, né? Aí é isso que a gente tem que analisar. Um paciente jovem, vou por exemplo de 15 anos, né? Eu fui sem sintomas, mas se apresentasse, estou sentindo cansada, sonolenta, com queda de cabelo, unhas quebradiças,
Aí você vai olhar o exame com maior atenção, né? Pode ser deficiência de minerais e vitaminas? Pode também, mas pode ser a parte hormonal. E aí, quando a gente tem os sintomas e olha os exames, que eles estão ali beirando, né? Estão naquele limiar de deficiência, a gente já trata. Tá? Então, mesmo os exames, é o que a gente fala de subclínico, né? O paciente ele tem os sintomas, mas os exames estão ali batendo na trave. Então, aí a gente começa com um tratamento. E isso, eu estou falando da questão da tireoide, né? E às vezes, e a mulher, quando ela está também entrando nesse período, ela não entrou exatamente na menopausa, mas ela tem os sintomas. Porque o que chama atenção são os dois. Às vezes tem paciente que ela vem, é raro, mas ela fala assim, Raquel, eu não tive sintomas nenhum na menopausa. Então, não me atentei, não quis procurar. Só que isso daí é ruim, porque tem os sintomas. O quê? A gente, no período da menopausa, a gente perde massa óssea, então, assim, perigoso para a parte dos ossos. A gente perde massa muscular. Tem a parte de cardiológica, né? Que nem a mulher, ela tem mais riscos de ter problemas cardiovasculares no período ali menopausa, por conta da deficiência dos hormônios. E tem que fazer a reposição. E os homens? Os homens também não vão ficar livres dessas, né? Às vezes você é homem, você não tem nenhum sintoma assim tão chamativo, tão aparente. Mas aí fala, tô meio cansado, mas normal, né? Tipo, da idade, tô em casa, tô cansado mesmo porque acordei mais cedo. Questão de concentração, indisposição. Aí a parte da libido, né? Tudo isso daí vem influenciar. Então, às vezes, a pessoa ela pode ter os sintomas, né? E às vezes ele tem aquele sintoma discreto e ele acha que isso daí vem a ser por conta da idade e não procura ajuda e não faz a reposição, que é importante. E se a gente quiser traçar uma relação aqui para o emagrecimento, tanto para um emagrecimento mais robusto, ali de alguém que está no sobrepeso ou na obesidade, ou para quem quer, sabe aqueles quilinhos que vão e voltam? Assim, você tem 3 quilos para... você vai e volta e mantém ele, se mantém bem com essa variação pequena, Sim. Né? Depois de uma certa idade, ou a qualquer momento que se note isso, tem gente, quando eu, na época dos 20 anos, falava que depois dos 20 vai ficando mais difícil, aí dos 30 mais difícil, aí dos 40 mais difícil. Então, assim, a qualquer momento, porque a idade vai passando, o metabolismo pode ficar já mais lento e muito individual. Através da reposição hormonal, a gente consegue resolver problemas como esse, então, de metabolismo mais lento? Tem relação? Tem, né? Não dá pra gente culpar, falar assim, nossa, né, engordei tantos quilos por conta do... Mas a gente sabe sim, é fato que existe perda de massa magra. Então, depois dos 30 anos, a tendência nossa é perdendo massa muscular. E músculo é um órgão importante, que ele auxilia a acelerar o nosso metabolismo. E aí você vai perdendo massa muscular, é aquela história, dos 20 ao 30, dos 30 ao 40, 40 ao 50, cada ano que passa a gente vai perdendo mais músculo e o seu metabolismo ficando mais lento, você tende a ter maior acúmulo de gordura, né? E principalmente aquela gordura visceral, que é aquela gordura que chama a atenção. A gente não gosta da gordurinha, de nenhuma gordurinha, né? Isso é fato. Mas o que acontece? Tem aquela gordurinha superficial, que é entre a nossa pele, aí tem aqui a gordurinha e o nosso músculo. Essa gordurinha, digamos que é da estética, né? Que também acaba prejudicando. Mas o ruim é aquela gordura que fica abaixo do nosso músculo, entre os nossos órgãos, que essa daí é a gordura chamada visceral, que essa gordura é preocupante sim, né? Que isso daí traz problemas cardiovasculares, problemas de saúde, que é a gordura inflamatória e que se a gente faz a reposição do hormônio, associado com atividade física, não tem jeito, Raquel, eu não gosto de fazer atividade física. Lamento, né? A gente tem que procurar fazer, pelo menos, gente, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Vamos pensar o seguinte, olha, a gente tem opções, tá? Caminhada, é o mais eficiente? O mais eficiente seria mesmo a gente fazer alguma atividade física que faça a gente ganhar massa muscular. Lembra que eu falei? A gente vai perdendo músculo? Então, o que a gente tem que fazer? Correr atrás dessa deficiência. Fazer com que a gente ganhe massa muscular. Musculação, exercícios resistidos. Exato. Isso é importante. Mas eu não tenho... Então, assim, tem exercícios... E se a gente coloca hoje em dia na internet, no YouTube, você vê tantos exercícios legais que a gente consegue fazer em casa mesmo, sozinho.
Então, ganhar massa muscular, fazer atividade física, né, para ganho de músculo, a caminhadinha. Então, assim, isso que é importante. Então, você de casa, fazer atividade física, a alimentação, né? E o que a gente também tem que procurar? Déficit calórico. Para emagrecer, é consumir menos caloria do que gasta. Mas, ao mesmo tempo, da gente falar em déficit calórico, não é só você parar de comer, então eu vou comer alface, tomate o dia inteiro. Primeiro que você não vai conseguir fazer isso daí o resto da vida. Você pode até conseguir fazer isso daí estourando por um mês. Então, por isso que é importante uma reeducação alimentar. Raquel, muito difícil. Fala uma coisa mais prática para o que eu possa fazer em casa. Então, se você está perdendo massa muscular, o que auxilia a construção de massa muscular? A musculação. Mas quando você chega na academia para fazer a musculação, você é igual o pedreiro que chegou na obra. Se o pedreiro chega na obra, não tem material de construção, ele não vai construir nada. Então, o seu corpo também é do mesmo jeito. Você vai chegar na academia, qual é a quantidade que você consumiu de proteína? O que é proteína? Ovo, carne, peixe. Isso daí vai auxiliar você a construir a sua massa muscular. Que mais? Carboidrato. O carboidrato. Mas então quer dizer que eu posso comer... mas Raquel, eu tô querendo cortar a massa, né? Pão. Pô, carboidrato das frutas, né? Das verduras, que são os carboidratos legais que a gente pode consumir. E o carboidrato é importante porque ele vai te dar energia de você chegar lá na musculação e aumentar o seu peso, né? Ou na sua caminhada, te dar energia para você fazer a caminhadinha. E a gordura boa, né? Dos azeites, leguminosos, do abacate. Isso daí também é importante, porque o nosso corpo usa a gordura boa para formar os nossos hormônios. Lembrando que a gente está falando da reposição hormonal, então a gente também precisa de uma gordura saudável para o nosso corpo fabricar os nossos hormônios. Entendeu? Muito legal. Você falou da gordura subcutânea e da gordura visceral. Então, entendemos, a gordura subcutânea é aquela que é possível ser tratada através de lipoaspiração e a visceral não tem jeito, é mudança de hábitos. Ninguém pode fazer isso por você, né? Mas a pergunta, porque a gente sabe que a gordura subcutânea, que é aquela que fica aparente, mais estética, atrapalha muito, né? Então é o que deixa, de repente, uma roupa não ficar tão bacana. Mas o mais importante é cuidar da gordura visceral, que é o que prejudica mais a nossa saúde. Essa gordura visceral responde bem às nossas mudanças de hábito? Então, a gente consegue uma redução, às vezes não é tão visível na roupa, porque a gordura subcutânea está ali ainda, mas a visceral a gente consegue retroceder assim? Dá para ficar animado para começar a fazer uma reeducação? Sim, certeza. A gordura visceral, ela vai sim ser eliminada, tanto com a reeducação alimentar quanto a prática da atividade física. A gordurinha subcutânea, que é aquela que a gente fala assim, meu Deus, livrai-me de mim para todo sempre amém, né? Ela é mais chatinha, sendo bem sincera, ela é mais chatinha assim de sair também, né? Mas se você for pensar na sua reeducação, como que a gente pode saber, poxa, Raquel, será que eu tenho gordura visceral ou não, né? É questão daquela fitinha. Se a gente for colocar a fitinha ali na cintura, na circunferência abdominal, se você tiver esse aumento da tabela ali para homem e para mulher, significa que você está com aumento da gordura visceral. E isso, mas e aí, o que eu faço? Se você não tem nenhum problema de saúde, que bom, então vai atrás, né, faça atividade física, uma boa alimentação para você não vir a ter futuramente. Se você já tem diabetes, colesterol, pressão alta, você tem que ficar mais atento ainda. Essa gordurinha aí que ela acaba prejudicando a nossa saúde. Então a gente tem que mandar ela embora mesmo. Essa gordura visceral também é que colabora para prejudicar muito fígado, que fala daquele fígado gorduroso, esteatose hepática. Que aí, quando você vai fazer o exame de ultrassom, né? Às vezes você pode falar assim, mas Raquel, eu fiz um exame de sangue, eu tenho a gordura, eu percebo que o meu abdômen tá ali avantajadinho, né? Tá um certo volume, mas eu fiz meu exame de sangue e a médica falou que o meu fígado tá tudo ok pelo exame de sangue. Uma coisa são as enzimas hepáticas que a gente vê no sangue. Outra coisa é o ultrassom, que aí é um aparelhinho que verifica lá como está o seu fígado, que aí ele consegue classificar em esteatose hepática, que é a gordura no fígado, grau 1, grau 2 e grau 3, e aí a gente pode até falar um grau mais elevado, uma cirrose hepática, né? Perfeito. Que não é cirrose hepática somente de quem bebe e consome álcool, e sim até mesmo por conta da alimentação, pra você ver como que isso daí é prejudicial.
Então, a gordura visceral, ela vai trazer essa alteração no seu exame que você vai olhar lá, está escrito esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela? Não tem perguntinha? Vamos ver se tem. A gente coloca. Joelma, aqui de São Paulo. Boa tarde, tudo bem? É verdade que a reposição hormonal está associada com o maior risco de câncer? Obrigada, Joelma, pela sua pergunta. Joelma, maior risco de câncer a gente vai ter com uma alimentação bagunçada e com sedentarismo. Se a gente for pôr na balança, o que dá mais problema? Isso, tá? Por que é muito comentado isso daí de risco de câncer? Porque já teve, sim, um estudo no passado. E aquela história que a gente fala, né? Fofoca, quando fala mal, todo mundo só agarra o lado ruim da história, né? Depois, quando vem soltar a notícia boa, ninguém se interessa mais. Se interessa. Então, na realidade, sim, teve um estudo, teve um histórico falando mal da reposição hormonal, mas que depois saiu um outro estudo falando que viram que não foi feito um estudo correto, da melhor maneira, não foi feito com os hormônios. E aí, qual é a diferença? Tudo que é fabricado em farmácia não vem a ser natural, não vem a ser do nosso corpo. Mas existe, sim, hormônios bioidênticos, que são próximos ao que o nosso corpo produz. E aí, sim, isso daí não causa risco de câncer, né? É mais ambiental do que realmente por conta. E outra, a gente sabe que tem mais risco de saúde na mulher entrar na menopausa, ela não fazer uma reposição hormonal, do que se ela for fazer a reposição de hormônio. Então, conversa com o seu médico, faça os seus exames direitinho, né? Dá a possibilidade de você começar, assim, a fazer a reposição hormonal. Muito legal. Eu acho que isso é o principal, né? Então, você precisa passar numa consulta médica para o seu médico avaliar o seu caso, né? Às vezes não funcionou bem para uma pessoa, mas para você tem a indicação certeira, né? Sim. Ou para você tem a contraindicação de fazer reposição hormonal, porque existem contraindicações, e aí você vai partir para alternativas, que tem também, né? Que talvez não vão dar o resultado que poderia dar com a reposição ali, mas vão, de repente, aliviar aquilo que incomoda. Só não pode ficar parado sem procurar uma ajuda especializada para você, né? Exato. Eu tenho uma paciente de 51 anos, assim, né? Ela toda vaidosa, e ela falou para mim: Raquel, eu quero fazer reposição hormonal. Falou, porque a minha mãe não fez reposição hormonal e teve câncer, e ela falou assim, e outra, não foi que ela teve, ela passou essa parte de não foi procurar, né, de fazer uma reposição hormonal nem nada. Ela falou assim, todos os sintomas possíveis da menopausa a minha mãe teve. Passou um tempo, ela veio ter câncer. A irmã dela também, mesmo histórico. Ela falou assim, então, eu vou fazer os exames, tudo certinho. Ela falou, mas se for para optar, ela falou assim, minha irmã e minha mãe não fizeram reposição e tiveram todos os sintomas e ainda veio a ter câncer. Ela falou assim, eu não quero passar por esse sofrimento que elas tiveram, né? Mas você vê, nenhuma das duas tinham feito, né, uma reposição de hormônios e vieram a ter. Então, tudo bem que cada caso é um caso, mas que tem mulheres que elas realmente passam, desgasta muito. Questão de humor, questão de sono, tudo vem influenciar quando você não faz uma boa reposição hormonal. E o que a gente não pode deixar de falar é que vai fazer a reposição hormonal, precisa continuar, ou não vai fazer, independente, precisa continuar acompanhando com o médico, porque a própria idade, o envelhecimento faz com que a gente fique mais suscetível a ter uma doença como câncer, né? É porque acontece que, eu já entrei na menopausa. Nunca mais vai ao médico. É engraçado, imagina, né? Não dá, né? Vocês entraram na menopausa, mas continuam tendo todos os órgãos ali, tudo bonitinho, né? Então, assim, você tem que fazer, sim, os exames e até pra avaliar, né? E outra, que nem você comentou, se por acaso, aí tem casos que a gente não indica fazer uma reposição hormonal, tem outros métodos que não vêm a ser, é a mesma coisa, Raquel, é 100%? Claro que não. Mas a gente pode entrar com outras formas para diminuir, amenizar os sintomas e trazer mais qualidade de vida, né? Que isso que é importante. Eu acho legal também essa troca no consultório, né? Você vai ao consultório, você encontra pessoas dali na sala de espera que estão em tratamento, né? Já fizeram essa conversa. Olha, eu cheguei aqui, eu estava exausta, cansada, aí comecei a fazer, para mim deu super certo, tudo bem. Então, dá uma esperança também para quem está ali. Tem um pouco de medo, porque ainda que a pessoa não tenha contraindicação formal para qualquer tipo de tratamento, se ela não está confiante, você não está confiante para passar o tratamento para ela também. Não tem isso. Paciente com medo ou desinformado, que ainda você não conseguiu atingir ali o 100% dele, também é ruim, né? É ruim porque qualquer coisa que aconteça, a pessoa vai ter uma dor de cabeça. Aí a dor de cabeça que eu tenho é por causa que eu estou fazendo a reposição hormonal. E realmente, essa troca é muito boa quando o paciente está ali, conversa.
E também quando esse paciente, e também quando a indicação, é muito bom, né? Porque aí a paciente, ela estava sentindo cansaço, alteração do sono, indisposta. Aí quando ela volta lá, fala, nossa, doutora, tô me sentindo bem, animada, melhora do sono. E aí ela acaba indicando para a amiga, né? E aí quando a amiga vem, ela já sabe que teve uma boa indicação. Quando a pessoa ela vai com esse medo, né, com essa incerteza, ela até faz o tratamento, mas qualquer coisinha que vai ter, ela vai achar, ai, será que não é por causa do hormônio? E não tem nada a ver, né? Para terminar, como que a gente pode... Quais são as vias de administração de reposição hormonal hoje? E o que é a tua prática, né? Porque cada um também tem suas preferências. Sim. A via de administração, a gente tem por via oral, né? Tem indicação de paciente que a gente prefere fazer por via oral. Tem por via gel, por via tópico. Então, assim, você vai ter um gelzinho que você vai aplicar. Que também tem pacientes que têm mais indicação de fazer essa via gel, não é? Então, assim, não é igual para todo mundo. E tem também o implante. O implante, ele é subcutâneo. O que ele acaba sendo mais interessante, né? Porque você coloca e você não tem que ficar lembrando de tomar o remédio ou de aplicar. Então, você faz a reposição do implante subcutâneo e depois de uns 5, 6 meses que você faz ali, vai e coloca novamente, né? Mas, por isso que eu falei, depende. Né? Então, assim, vai depender de cada caso, de cada paciente. É claro que do implante vem a ser melhor na questão do paciente, porque às vezes a gente esquece, né? Uma paciente minha mesmo, ela faz do gelzinho, ela, puxa, fui viajar. E se esquecer não adianta. Aí fui viajar, não sei o quê, aí faz bagunçado, né? E isso também atrapalha. Mas assim, aí para cada paciente depende. Todas as formas, o que é mais importante é você fazer a reposição hormonal e não deixar de se atrapalhar, né? Que nem no caso dessa paciente. Então, assim, ter atenção. Se você acha que não, eu consigo, eu quero fazer e não se importa de todo dia ter que lembrar de tomar medicação, então tem oral e gel. Vou deixar seus contatos e você volta, tá? Ótimo, por favor, tem muito tema pra gente abordar aqui. Lá no Instagram, @doutora Raquel Menezes, @doutora Raquel Menezes, e tem o telefone que é o WhatsApp, 11 9 1453 4790, 11 9 1453 4790. Volte sempre, doutora, obrigada, viu? Muito obrigada, um prazer. Até mais. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco. Seu cabelo está caindo demais. Você sabe o que é normal de perder de fios por dia? E quando é que isso vai se tornar um problema? Quais são as soluções, os tratamentos? No próximo bloco. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de queda de cabelos. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Hoje quem tira as nossas dúvidas sobre esse tema é o Dr. Valdenor Lopes. Ele é médico dermatologista. Doutor, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Obrigado a você. Obrigada pela oportunidade, Denise. Para dar o pontapé inicial nesse bate-papo que chama muita atenção, todo mundo quer saber, será que a queda que estou tendo é normal, patológica? Será que homens percebem mais, mulheres demoram mais para perceber? Quais são os problemas aí diferentes, se acometem homens, mulheres? Quem que sofre mais com queda de cabelo? Tem um VT de abertura para a gente entender tudo e dar o pontapé inicial. Vamos ver. A queda de cabelo é uma preocupação comum que afeta homens e mulheres em diferentes estágios da vida. Vários fatores podem contribuir para a perda de cabelo e entender as causas é fundamental para buscar o tratamento adequado, que pode envolver medicamentos, terapias, transplante capilar e mudanças no estilo de vida. A consulta a um profissional de saúde é crucial para diagnosticar a causa específica e desenvolver um plano de tratamento adequado. Entenda mais agora no Consulta ao Doutor. Muito legal. Então, daqui a gente já parte para entender que quem cuida do couro cabeludo é o médico dermatologista. Exatamente. Isso mesmo, Denise. E em toda consulta, o nosso couro cabeludo deveria ser avaliado, porque agora a gente tem uma modalidade diferente de visita ao dermatologista. Sim. Que é assim, não vem para uma consulta, porque aí você não quer pagar consulta, você só quer pagar a toxina botulínica.
né? Tu só vem fazer o procedimento. Muito focado, isso dá para mim, isso dá muito medo. Porque você está sempre em contato com o dermatologista, mas não passou em consulta. Ele não te avaliou. Como é isso? Então, na verdade, o certo seria fazer um exame completo, né? Porque se ele vai ao dermatologista, ele quer avaliar a pele e, dentre outras coisas que o dermatologista faz, é a avaliação de unha e cabelo, né? Então, não só a pele, como a unha e cabelo, couro cabeludo, obviamente. Então, deveria ser feito. A gente sabe que não faz. Essa questão de não fazer hoje, principalmente por essas questões que muitos dermatologistas pararam de fazer clínica, né? Que é o que a gente chama, que é tratar doença. Hoje só querem fazer procedimento. Por quê? Porque os procedimentos são os que dão uma renda melhor, né? Um retorno financeiro melhor. Porém, a gente não pode esquecer que a gente, antes de ser um médico que faz procedimento, a gente é um médico, né? A gente tem que tratar as pessoas, né? Tratar a doença. Então, a gente tem que sempre ouvir as queixas do paciente. Claro que, às vezes, dependendo do tipo de atendimento, se é particular, se é convênio, por conta de tempo, às vezes, ele não consegue fazer essa avaliação como completa. Mas um dermatologista, por exemplo, que atende em consultório, ele deveria fazer isso, pelo menos questionar, né? Você está tendo queda de cabelo, não está? Teu couro cabeludo coça, não coça, né? O que você está passando na tua pele? Então, essas observações é importante, deveriam serem feitas, mas geralmente não são. Fica se focando só, nossa, essa ruguinha aí, eu acho que tem uma coisa legal para você fazer na tua ruga. E tem, com certeza. Mas eu acho que não é só isso. Um passo anterior. Exatamente, não é só isso. Eu acho que tem que fazer uma avaliação completa. Tá. E o cabelo faz parte dessa avaliação. Legal. Quão preocupados estão, ou preocupadas estão as pessoas com os cabelos, ou a gente só preocupa quando a queda é muito exacerbada? Como é isso? É fácil de perceber que a gente está perdendo fios demais? Geralmente sim. O normal, até você estava falando ali no intervalo, né? O normal é a gente perder de 20 a 200 fios por dia, né? Isso seria normal. Enorme seria normal. Apesar que, assim, 200 fios, a gente parece que é muito, né? Mas quando a gente avalia, assim, por exemplo, no chão do banheiro, alguma coisa, não é tanto cabelo assim, porque também não vão cair os 200 de uma vez só. Então, durante o dia, você pode perder de 50 a 200 fios por dia. Porém, existem algumas coisas que geralmente as pessoas observam, principalmente essa questão. A mulher, principalmente na escova do cabelo, né? Muito cabelo na escova, no próprio travesseiro, às vezes na fronha vê muito cabelo. O homem geralmente vê mais isso. A gente vê mais em fronha de travesseiro. A mulher já vê na escova, vê na fronha, mas vê também no chão do banheiro. Então começa a ver aquela quantidade enorme, que daí ela pega, ela faz parece uma peruca, né? Que tá ali, ela vai no box, junta e, meu Deus, então, assim, aí começa a se preocupar e começa a pensar em ir atrás para poder investigar. O homem tem uma preocupação um pouco maior, porque essa questão, primeiro porque ele começa a perder geralmente o cabelo pelos fatores genéticos mais cedo do que a mulher. Ambos perdem por fatores genéticos, porém o homem geralmente ele inicia um pouquinho mais jovem, por volta dos 35 anos. A mulher geralmente depois dos 50. Mas tem essa preocupação sim, é uma queixa muito comum no consultório, muito comum mesmo. E aí tem que ser avaliado. Então a gente faz alguns exames, como por exemplo, a gente tem que fazer uma dermatoscopia, que a gente pega um aparelhinho como se fosse uma lupa, um pouquinho diferente, com uma iluminação, que é uma iluminação especial, que você tem que avaliar o folículo, avaliar o couro cabeludo, avaliar o fio, se o folículo tem, por exemplo, mais de 2, 3 hastes, 2 ou 3 fios, ou ele só tem um fio, aquele fio está afinando, né? Então essa avaliação é importante, tem que ser feita. Legal. E aí, isso é bem curioso, porque se nós somos seres muito individuais e que não é tudo, não tem receita de bolo, não é tudo a mesma coisa, busca-se muito soluções prontas, né? Antes de buscar um auxílio mais individualizado. Então, preciso tomar o remedinho lá, vitamina para o cabelo, porque de repente teve um resultado positivo com alguém, mas será que é o que você precisa? Será que a gente patina mais e perde mais tempo do que, na verdade, consegue resolver o problema com soluções de farmácia? Muito, gente. Além de perder tempo, perde dinheiro. Por quê? Por exemplo, para que eu vou fazer uma reposição de uma vitamina que eu não tenho déficit? Então, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A urina mais cara, né? Hã? A urina fica mais cara, né? Sim, claro. Porque então, sai tudo. Claro. A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Fazer um check-upzinho, né? Então, pede. A gente tem que avaliar alguns minerais, algumas vitaminas. Então, a gente pede esses minerais e vitaminas, avalia. Tem um déficit? Tem. A gente repõe pontualmente. Então, ela está com uma deficiência de ferro. Então, por que eu tenho que dar, por exemplo, vitamina A para ela se ela tem só
deficiência de ferro, então eu não tenho que fazer reposição, né? Então, quando ela compra um multivitamínico, primeiro que esses polivitamínicos ou os multivitamínicos, eles têm uma dosagem muito baixa daquilo que a gente precisa diariamente. E quando a gente faz a reposição, a gente faz avaliando o déficit e aí a gente repõe o que precisa, numa quantidade suficiente para fazer essa reposição. Então, isso é uma coisa e tem que ser feito. E como é que você acha importante a gente entender também os nossos limites? Os limites da nossa genética, da nossa haste, do fio, porque, eu quero ter o cabelo cheio como o seu, eu quero ter o cabelo longo como o seu. Isso tudo não é programação genética, então que é pouco mutável ali, inclusive daquilo que o médico pode fazer para nos ajudar? Sim, quando a gente fala em tipo, um mais volumoso, um menos volumoso, um mais fino, um mais grosso, isso sim. Isso geralmente a gente não consegue mudar muito, mas no padrão de queda, então esse a gente consegue trabalhar, né? É aí que você vai concentrar os seus maiores esforços, para reduzir ou cessar essa queda exagerada de fios. Ou recompor, inclusive, que já perdeu, porque isso é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Por exemplo, eu tenho uma região que ela é uma região já de calvície, não tem mais cabelo. Eu sou obrigado ou eu só posso recuperar esse cabelo se eu fizer um implante, um transplante capilar? Não. Por isso que tem que ser avaliado, porque tem casos e casos que a gente encaminha para o transplante, né, para o implante capilar. Então, primeiro tem que ser avaliado por quê? Porque se ela ainda tem o folículo, que é como se ela tivesse assim, ela tem a raizinha ali ainda, ela só não tem a plantinha brotada, para a pessoa entender que essa plantinha brotada seria o fio, né? Mas ela tem ainda a raiz ali. Se ela ainda tem a raiz, a gente consegue fazer um trabalho em cima. Agora, se é o que a gente chama de uma alopecia cicatricial, quando não tem mais o folículo, aí não tem outra maneira a não ser com o implante mesmo. Tá. As mulheres percebem muito no elastiquinho do cabelo, se a gente consegue dar mais uma volta, aquilo chama atenção. Mas se a gente conseguiu dar mais uma volta, quanto que a gente já não perdeu? Bastante, né? Bastante. Perdeu bastante. Isso é uma avaliação que se faz também. Agora, a gente também não tem o afinamento do fio com a idade? Tem. Isso daí que é do padrão genético, tanto do padrão genético masculino como feminino, que a gente chama de alopecia androgenética, padrão masculino e padrão feminino, que uma das características é essa. Então, uma é a gente começar, por exemplo, diminuir o número de fios, de hastes por folículo, que geralmente o normal é a gente ter acima de 3 fios ou hastes por folículo. Outra, daí começa a diminuir, então, por exemplo, cada folículo tem um. Aí, afinamento do fio, então você vai lá, quando você faz a avaliação pela dermatoscopia, você vê que aquele fio que ele era mais grosso, ele começou a afinar, né? Então, isso são padrões que a gente avalia e isso tem uma relação muito grande mesmo com a questão genética. Tá. Afinamento do fio. Então, trabalhando no fio, fazendo as terapias ali, que a gente vai falar quais são as possibilidades hoje, você consegue engrossar esse fio, trabalhar isso, porque principalmente mulher, homem também, mas em mulher tem muita questão da transparência, enxerga muito ali o couro cabeludo. Esse é um padrão feminino? Porque o padrão masculino, geralmente, ele é essa área frontal, né, essa área da coroa que a gente chama, e essa parte do vértex, que é essa coroinha do padre. A mulher, ela é mais difusa, então ela perde, na verdade, ela não perde como o homem, quando ela começa a ter a queda de ficar com aquela parte aberta, né, esse clarão que nem o homem forma, porém, ela perde de uma forma difusa, então fica aquele cabelo mais ralinho, né? Tá. Então, é um padrão diferente. O padrão masculino é um, o padrão feminino geralmente é outro. Não vai ser todo tratamento igual para todo mundo, então? Não. Cada paciente a gente tem que avaliar e é um tipo de tratamento diferente. E o que tem disponível hoje? Você falou, então, que não é todo mundo... Porque hoje a gente fala tanto de transplante capilar, que aí erros, né? Assim, então eu vou esperar a situação ficar muito grave, aí depois eu recorro ao transplante, que a gente sabe que custa caro. Ou então, assim, se chegar numa situação ruim, eu vou lá e resolvo. Sendo que a gente está falando de algo a ser trabalhado, plantado, né? Então, a gente tem bastante recursos que também você pode não enxergar o resultado assim tão de imediato, mas que são importantes de serem feitos. Sim. Quais são eles? Então, primeiro eu vou só tocar num ponto que você falou que é importante, essa questão do transplante. Então eu vou deixar porque eu vou fazer transplante, ou aqui não tem mais jeito, então só com transplante. Mesmo quem vai para o transplante tem que fazer terapia. Então, tem a terapia capilar que a gente faz para quem está com queda, está com uma queixa de queda, mas não pode esquecer, isso é uma dica que a gente dá, porque assim, às vezes a gente tem colegas que vão lá, fazem a cirurgia e mandam embora para casa. É um pecado. Por quê? Porque esse fio vai cair novamente. Né? Por quê? Porque ele tem que continuar uma terapia e ele vai transplantar
X unidades foliculares naquela região e vai perder outras, né? Então, assim, ele vai ganhar cabelo aqui na frente porque transplante e vai continuar caindo aqui atrás. Então, a terapia, na verdade, por isso que a gente tem que fazer uma avaliação. A terapia, ela tem que ser feita mesmo nos casos de quem vai fazer transplante, pré e pós-transplante, inclusive. Agora, falando um pouquinho do que a gente tem de terapia hoje. Então, a gente iniciaria, por exemplo, com produtos tópicos, né? Que são aqueles produtos que a gente vai passar localmente. Na região do cabelo, a gente tem, entre eles, por exemplo, que é muito falado, todo mundo conhece, que é o minoxidil. Então, esse é um produto que a gente costuma trabalhar com ele, né? É um produto que ele faz ele melhora a vascularização daquela região do couro cabeludo, né? Porque ele faz aumento, ele dilata os vasozinhos que tem naquela região, porque tem uma coisa no nosso corpo humano que é interessante, que quando eu acho que Deus fez o nosso corpo, ele falou assim, eu vou me preocupar com tudo, o que ele menos se preocupa é com as extremidades de unhas e cabelos. Então, são os lugares mais difíceis de chegar, por exemplo, nutriente, até medicação. Por isso, por exemplo, não é o tema de hoje, é tão difícil tratar a unha, por exemplo, né? Então, micose de unha é extremamente difícil tratamento, por quê? Porque é difícil a medicação chegar lá, né? Então, o cabelo ele é um pouquinho parecido. Então, a gente trabalha com medicações que vão fazer o quê? Melhorar essa vascularização, né? Vão melhorar o aporte de nutrientes que chega até aquela região. Então, a gente começaria com tratamento tópico. Aí, a gente tem alguns tratamentos orais, né? Por exemplo, a finasterida, porque a gente também tem o minoxidil, mas o minoxidil ele é off-label, que a gente chama, ainda não tem prescrito em bula, né? Então, a gente tem estudos, até bons estudos, mas a gente ainda não tem ele liberado. A gente não tem liberado. A gente não tem. Só falar para cabelo. Minoxidil a gente começa com tópico. A gente faz. A gente na medicina, na verdade, a gente pode. Quando a gente tem uma indicação bem adequada, quando a gente tem um suporte científico que não seja o melhor suporte que a gente tem e a gente não tem uma outra opção, às vezes a gente avalia o custo-benefício, a gente consegue fazer. Então, se faz minoxidil em doses baixas, a gente faz minoxidil oral também, mas o principal seria a finasterida, né? Tá, só que tem o efeito colateral. Tem, mas... Falando em efeito colateral, os homens vêm muito, né? Principalmente os homens vêm com essa queixa para a gente, mas eu vou tomar a finasterida e eu vou ter problemas com o efeito colateral dela que eu já conheço. Assim, nos estudos demonstram que 20% dos homens têm efeito colateral, então 80% não tem. E detalhe, ele é reversível na maioria dos casos. Então, você começa a tomar, vem com essa queixa depois, a gente tira, né? A gente tira a medicação, não tem problema nenhum. Você pode fazer parte dos 80% que não vão ter efeito colateral. E é uma ótima medicação, porque ele trabalha exatamente, ele é uma enzima, na verdade, que transforma a testosterona em DHT, que é dihidrotestosterona, que é esse DHT que é responsável por ir lá e acabar com esse folículo e começar a queda. Então, é uma medicação extremamente interessante para a gente trabalhar, né? Outras terapias daí que a gente tem hoje, que a gente trabalha, seria terapia com uso do laser, né? Então, são os lasers de baixa potência, que a gente chama, que são aqueles capacetes, parecem um capacetinho de astronauta, que tem luzinha de LED, que melhora, que a gente chama de o estímulo fotobioestimulação, que ele melhora ali a questão do metabolismo daquela região que está sendo inserido o laser. Então, a gente tem essa terapia. A gente tem outras terapias, como, por exemplo, intradermoterapia, mesoterapia, que não tem também muito embasamento científico, mas a gente vê bons resultados, que é onde a gente pega, na verdade, a gente faz microinfusões de medicação ali no couro cabeludo, né, com algumas substâncias, como vitaminas, minerais, fatores de crescimento. Então, também é uma terapia que a gente vê bons resultados. E tem outras aí, né, vindo do mercado, tem terapias novas aí, como terapia com células-tronco. Então, são coisas que a gente está evoluindo bastante. Por quê? Exatamente por isso, porque é uma coisa que a gente tem um público muito grande, né, com essa queixa de queda capilar. Não é uma coisa assim que acomete poucas pessoas, acomete muito, né? Os homens, principalmente, acometem muitos homens. Então, é importante a gente trabalhar cada vez mais estudos para melhorar isso. Essas terapias de laser, LED, terapia, enfim, é diferente o de uso médico e o de uso em locais não médicos, porque tem até salão de beleza que hoje tem essas terapias, o custo não é elevado, foi feito para aquela finalidade, mas a potência, né? Eu acho que o que difere muito do que é de uso médico ou não é a potência, né? Então, poderia ser uma opção ou tem a indicação se você pode lançar mão de uma potência mais baixa para você já vai te ajudar alguma coisa, ou se a gente deve concentrar os esforços financeiros até, né, para potência maior? O perigo disso tudo, Denise, é exatamente isso, com quem que eu estou fazendo, né? Qual é o profissional? Porque, assim,
a gente acha na internet, se você for no Mercado Livre, tem esses capacetes para vender. Eu não sei como é que foi feito, aonde foi produzido, se aquela potência que está dizendo ali é uma potência correta. E existem as empresas que a gente sabe, até porque a gente participa de congresso, que são empresas que têm os estudos, é todo embasado em estudo, eles comprovam qual que é a potência do laser, né? Então, assim, eu acho que tem que tomar um certo cuidado com isso. Por quê? Porque a gente vai achar lá produtos, por exemplo, muito baratos, né? Que qualquer profissional da estética pode ir lá comprar. A gente investe, às vezes, bastante dinheiro nesse tipo de tecnologia e aí fica uma coisa até um pouco, uma concorrência desleal, né? Porque daí eles vão lá e é que você falou, nem é tão caro. Mais ou menos. Ele não é tão caro quando o profissional lança a mão de equipamentos. Exatamente por isso. Ele lança a mão de equipamentos ou falando de produtos, por exemplo, de qualidade inferior, que ele paga mais barato. E a gente acaba abrindo mão dos produtos que a gente sabe que tem uma comprovação científica, que tem estudos, e aí, claro, eles são mais caros. Então, na hora de formular o preço, ele vai ter um preço extremamente inferior ao nosso preço. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas terapias. Principalmente procura sempre um dermatologista, né? E cabelo é dermatologista. Não adianta ir no esteticista, cabelo é dermatologista, né? Então, procura um dermatologista, por quê? Porque tem que fazer uma avaliação, tem que ver o tipo, e interessante frisar, Denise, que existem doenças do couro cabeludo e doenças graves. Então, tem como psoríase, tem várias doenças que a gente tem que fazer uma avaliação, porque o tratamento é outro tipo de tratamento, não é minoxidil, não é finasterida, não é nada disso, tá? Não é produtinho tópico, a gente tem que entrar, às vezes, com medicações, abrir mão de anti-inflamatórios corticoides, né, por exemplo. Então, tem que... É coisa séria, não dá para brincar, né? Até porque você precisa saber que aquilo não vai fazer, tem que fazer mais bem do que mal, né? Imagina, você tem uma doença ali no couro cabeludo e isso acontece muito com a pele. Se você faz ali um tipo de laser ou uma energia qualquer, algo que não está controlado, que não foi o médico que te prescreveu aquilo, se piorar, era justamente o que você não queria, né? Sim. Então, tem que ter todo esse embasamento, isso é muito legal. Então, não dá para negligenciar esse cuidado com o couro cabeludo também. Bora de perguntinha do público? Vamos saber o que chega para nós através do WhatsApp? Pergunta da Marli, aqui de São Paulo. Boa tarde. O meu cabelo não cai, mas ele cresce só 2 dedos por ano. É normal? Obrigada, Marli, pela sua pergunta. Sim, é um padrão dela, na verdade, né? Então, assim, assim como a gente vê, não falando do cabelo, comparando a unha, né? Isso. Tem pessoas que falam, gente, mas eu tenho que cortar minha unha toda semana. E outros falam, não, eu corto a cada 2, 3 semanas. Aí é um padrão individual. A gente não pode dizer que isso é anormal, que só cresça 2 dedos por ano. Tem como fazer crescer mais esse cabelo? Difícil. Não tem. Ela, na verdade, tem que... É isso que eu estou falando, tem que sempre fazer uma avaliação. Tem que ver se tudo que ela está fazendo está adequado. Então, se ela usa um produto adequado, se o couro cabeludo dela é um couro cabeludo adequado, se ela tem algum déficit de vitamina e mineral. Então, por isso que eu falo, tem que avaliar tudo para depois a gente dar uma resposta melhor. Só dizer embasado, só cresce 2, mas se tiver tudo normal, se ela não tiver nenhum produto, pode ser genético. Se tiverem déficits, aí a gente tem que fazer reposição. De repente, era o resto que não estava ajudando a genética dela. É isso aí. Muito legal. Mais uma perguntinha. Vamos saber o que chega para nós através do WhatsApp. Silvia Cardoso, do Rio de Janeiro. Boa tarde, gosto muito do programa. Obrigada, Silvia. Meu cabelo cai muito, já tomei remédio, passo shampoo para queda, não adianta. O que devo fazer? Obrigada, Silvia. Voltando, né? Ela passa shampoo para queda. Na verdade, ela faz o quê? Ela fica seguindo receitinhas de bolo. O que o vizinho fala, que o parente fala, e ela, pelo jeito, não fez uma avaliação ainda adequada. A minha recomendação para a Silvia é: marque uma consulta com o dermatologista. E aí ela vai discutir com ele vai fazer uma avaliação, vai solicitar exames, vai fazer uma avaliação com a dermatoscopia, ver como é que está esse couro cabeludo dela, como é que está essa haste, e aí vai iniciar um tratamento que muito provavelmente ela vai ter resultados melhores do que ela teve até hoje. Vou pegar o gancho da pergunta anterior, que é que o cabelo só cresce tantos dedos por ano, que é pouco, né? Assim, fala assim, 1 centímetro por mês, né? Então, você imagina que ela está frustrada porque é pouco. Pode ser que o finalzinho do cabelo, como fica, da haste, como fica mais judiadinha, porque está mais tempo aqui vivendo com a gente,
quebra. E aí, na verdade, ela tem que tratar dessa haste também. Porque às vezes a gente se preocupa muito com o couro e como o cabelo nasce, mas vocês também cuidam e vocês recomendam, tem até spa de cabelo agora, né? Que se cuide do fio como um todo. Sim, por né? isso que eu falo que precisa de uma avaliação. Tem que entender como é que está esse cabelo dela, né? Como é que está a saúde desse cabelo dela, como é que está a saúde desse couro cabeludo, para a gente poder falar um pouquinho melhor o que ela pode ter, o que ela pode não ter, se está correto, se não está, se é só uma questão genética dela ou não, né? Shampoo, condicionador, máscara. Hoje a gente tem vários pós, então você mistura o olhinho com a máscara, tem leave-in, que antigamente era uma coisa restrita para um tipo de cabelo, hoje parece que é bem-vindo para todo mundo, leave-in, os protetores térmicos. Isso também pode passar por uma prescrição e que caiba no nosso bolso, porque o céu é o limite para produto para cabelo, sim, né? Sim, os produtos são, geralmente, os produtos, aquilo que eu falei, que eu estava exemplificando com a tecnologia, né? Tudo que é bom, geralmente, é mais caro. Porque quando a indústria vai lá e ela produz, ela gastou anos de estudo, de desenvolvimento para lançar um produto no mercado. E tem aquelas, na verdade, que lançam produtos sem estudo, né? Sem um embasamento técnico, científico, sem uma avaliação, sem testes. Então, ela consegue lançar produtos mais baratos, porque ela não teve que desembolsar rios de dinheiro para poder fazer estudo e poder liberar esse produto. Então, assim, os produtos, geralmente, os produtos melhores são mais caros. Então, e produto de cosmético, eles são caros por natureza, né? Mas tem que avaliar e a gente discute isso, geralmente, com o paciente, porque também não adianta, eu vou prescrever uma medicação, mesmo uma medicação, ou um produto de higiene, ou um produto cosmético, se eu sei que ele não tem condição de comprar. Se eu não puder comprar, não, eu tenho que tentar chegar num que seja da melhor qualidade possível para o bolso dele, né? Então, essa avaliação sempre a gente gosta de fazer, porque não, é isso que eu falo. O importante é que ele saia e alguma coisa se modifique para positivo. Muito provavelmente pode ser que ele não vá ter o melhor resultado que ele queira, porque às vezes é exatamente por isso, porque ele tem que desembolsar algum valor a mais que ele não tenha. Mas se o meu paciente sai do meu consultório melhor do que ele entrou, para mim eu já estou satisfeito, né? É isso que eu preciso, né? Assim como a pele do rosto, dá para dizer que o couro cabeludo do brasileiro tende a ser mais oleoso e a oleosidade excessiva também favorece a queda? Sim, a oleosidade excessiva, ela não só favorece a queda, como as doenças também de couro cabeludo, né? Então, a gente pode, por exemplo, a gente tem dermatite seborreica, né, que o pessoal chama de caspa, coça, descama, pode ter queda por conta disso também. Então, a oleosidade prejudica muito o couro cabeludo. A gente tem que trabalhar um pouquinho aí para manter... Claro que, assim, a oleosidade, ela é normal da pele, mas ela não pode ser excessiva. A gente não pode simplesmente ir lá e tirar toda a oleosidade da pele. Legal. Mas se é muito oleosa, a gente tem que trabalhar. Não é algo que se cure, mas tem um controle muito bom dessa oleosidade. Exatamente. Tá. E nesse sentido, muita gente, porque quando a gente lava os cabelos, é onde a gente percebe a maior desprendimento ali do fio, né? Não vou lavar então, porque aí não vai cair aquela quantidade no chuveiro. Isso é um grande mito, né? Sim. Outra coisa que é interessante, quando você fala assim, mas aí eu estou lavando e está caindo uma quantidade muito grande de cabelo. Tem que lembrar que nosso cabelo tem fases de cabelo. Então, a gente tem fases que a gente chama de anágena, telógena e catágena. A fase anágena é a fase de crescimento, que às vezes ela dura anos. A telógena, geralmente, ela dura meses, que é uma fase que ela fica em repouso. E tem a catágena, que é uma fase, na verdade, de queda de cabelo. É uma queda normal, né? Então, pode ser, por exemplo, que ele esteja numa fase de catágena, uma fase de queda de cabelo, e ele observou ali, isso daí é um problema? Não é um problema, porque ele está naquela fase. Por isso tem que ser feita a avaliação, entendeu, Denise? Porque senão a gente fica muito no, eu acho, né, talvez seja. Não, tem que passa, marca o teu médico, faça uma avaliação correta, né? Geralmente com um especialista de preferência, e para poder ter uma resposta melhor do que pode estar acontecendo, né? E daí, claro, em cima disso, a gente poder indicar o melhor tratamento possível para esse paciente. Para terminar, está muito em alta falar dos fios novos, baby hair. De fato, esses fiozinhos aqui, que às vezes dá para fazer uma franja, aqueles que a gente vê conforme o profissional vai fazendo a escova, que às vezes eles vão se desprendendo assim numa camada mais de baixo. Aquilo é fio novo, aquilo é o fio normal que passou por todas as fases e ali
Bom, situa a gente, por favor. Tem muito mito ao redor disso É isso mesmo. Geralmente, por isso que eu falo, tá? A gente tem que avaliar, tá? Então, a gente não faz uma avaliação só de olhar macroscopicamente, olhar que a gente fala de longe aqui, né? Olhar e falar, ah, não é isso. Por isso a gente tem um dermatoscópio. A gente tem que ir lá e avaliar. Avaliar essa haste, avaliar a característica desse fio, como é que ele tá, qual que é o padrão dele, porque ele pode ser, por exemplo, um fio pequeno que seja um fio que quebrou. Né? E aí pode ser um fio pequeno, um fio novo. Então, a gente tem que fazer essa avaliação um pouquinho mais precisa, um pouquinho mais localizada para poder identificar exatamente que fio é esse. Eu vou deixar os contatos aqui do doutor. Ele volta, doutor? Claro. A gente adora falar de pele e cabelo. Vai ser um prazer. As unhas também, que a gente falou um pouco aqui da dificuldade do tratamento das unhas. O Instagram é @clinicamedica.lopes-e-trevisan, clinicamedica.lopes-e-trevisan. Tem o WhatsApp da Clínica da Granja Viana, né? E da Avenida Paulista. Da Granja é 11 9 1168 30 23. E o WhatsApp da Avenida Paulista, do consultório da Paulista, é 11 93305 8210. 11 93305 8210. Volte sempre, doutora. Obrigada. Obrigado. O prazer foi meu. Obrigado pelo convite. O prazer foi nosso. Obrigada. Já para o intervalo, no próximo bloco, você tem adolescente em casa? Tá difícil cuidar dessa pele? A gente vai entender como deve ser a rotina de skincare, os cuidados que a gente tem em casa com a pele dos adolescentes. Estou te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar da pele dos adolescentes. Você que tem adolescente em casa, está com esse desafio aí na sua casa, quer se preparar para esse momento também, quer saber quais são os tratamentos, né, as soluções aí para problemas na pele, a pele acneica. Aproveita, a gente vai falar de skincare para os adolescentes. Tire suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nossa convidada para esse bloco é a doutora Flávia Macluf. Ela é médica dermatologista clínica e estética. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada pelo convite também. Vamos falar da pele dos adolescentes, então, para começar? Que fase é essa, né? Que é difícil. Então, eu recebo aqui para falar de adolescência psicólogos, né? Profissionais aí, médicos de todas as áreas. E aí dizem que ela é difícil porque é uma fase muito breve. O que acontece com o nosso corpo nessa fase que estava tudo bem, era só uma criança, de repente vira uma chave e essa chave tem virado cada vez mais cedo para os pais ficarem ainda mais desesperados, né? Que de repente foi dormir, não tinha nada, acordou cheio de acne, acordou, né? Então tem outras questões aí da pele dos adolescentes, sudorese, né? Então de repente o odor ali das axilas. Fala um pouquinho pra gente dessa fase aí, o que acontece com a pele do adolescente? Então, é uma questão assim bem desafiadora, complexa e com algumas questões importantes e pontos de vista também. Então, a gente vai tentar ir por partes aqui, que você fez algumas questões. É verdade, né? De repente você acordou, você dormiu de um jeito e acordou do outro. Nem a gente escapa, porque tem as fases todas, a fase da criança, vai para o adolescente, aí o adolescente e o jovem, a mulher adulta e até na questão do climatério e menopausa a gente também observa. É verdade. Mas no caso das crianças, a criança vai virando adolescente, a gente chama daquela fase mais teen, né? Que está cada vez mais cedo. Acredito por ser estilo de vida, que a gente cada vez mais está tudo precoce, a questão da alimentar, o estilo de vida, até muitas horas de aparelho celular, questão eletrônica, tecnologia, tem um lado bom, mas tem um lado, como tudo é dual, tem um lado bom, um lado ruim, bom, bem, mal, sombra e luz, né? Então a gente sempre tenta equilibrar esses dois aspectos. Mas o que acontece, ninguém escapa, são esses ciclos mesmo, principalmente a questão hormonal. Então, as questões, a criança vai virando, saindo da fase de criança, indo para a fase adolescente. E tem uma enxurrada hormonal que está acontecendo ali dentro. E não pega só na questão da pele, né?
e a questão do pelo, do amadurecimento dos hormônios nos genitais. O cabelo vai ficando, você está falando de oleosidade, né? A questão capilar aumenta a oleosidade da pele como um todo. Isso é o principal que vem acontecendo e que daí vai desencadeando essa questão toda da acne, da transpiração em excesso, tanto das axilas quanto da planta dos pés, né? Então, os pais sempre vêm fazendo essas questões. A criança se incomoda muito e vem na consulta. É aí que começa, ou já tem sempre, quem tem hiperidrose, que é aquele excesso de suor, então, e aqui você falou das mãos, dos pés, vou trazer esse exemplo, né? De repente não atrapalhava em nada na lição, né? Ou para usar um calçado X ou Y, de repente a folha fica molhada. A adolescência traz isso ou quem já tem vem desde a infância com essa situação? A adolescência, ela vem ajudar a aumentar. Exacerba, mas já tem uma questão genética e eu acho que ao longo da criança vai se formando, você vai ter crianças mais ansiosas e menos ansiosas. Aí você vai ter uma característica do simpático e do parasimpático, do sistema nervoso central e autônomo, está atuando. Então vai ser muito individual mesmo, a gente pega isso mais forte nessa fase de transição para a adolescência, e da adolescência para os jovens e mulheres no climatério, por exemplo, em fases de menstruação e tudo na fase adulta, mas eu vejo isso muito na ansiedade. A parte emocional pega bastante. A gente tem que atuar, inclusive o tratamento, muitas vezes eu trabalho muito mais como atuando na questão de conscientizar, como mais educadora, do que muitas vezes indo no emocional do paciente, do que como médica em si. É claro que eu tenho toda a minha tecnologia, os estudos científicos, tudo, mas eu preciso conhecer a vidinha individual de cada um e acolher esse paciente e ver a real necessidade dele. E muitas vezes, esse adolescente que vai precisar se tornar seu paciente, ele é só o filho da sua paciente. Isso acontece a gente ser meio que dermato de família. Isso. Então, eu comecei... A mulher vai lá fazer a toxina botulínica, ser avaliada, porque a gente já costuma ter uma rotina. O filho vai junto, aí tira aquela dúvida, sabe? Doutora, dá uma olhadinha aqui. Meu filho tá com a pele bem acneica. E os meninos, eu acho que ficam mais desprotegidos numa determinada fase, porque a menina que já menstrua e passou já do pediatra para o ginecologista, ou ela vai no pediatra ou ela vai no ginecologista, ela está muito assistida. Se achar que é uma questão hormonal, o médico já pediu esse exame. Os meninos não, eles ficam com mais vergonha de frequentar o pediatra, porque já são adolescentes, né? Dependendo de consultório do pediatra ter muito bichinho, muita coisa infantil, né? Não querem mais, e aí qual o próximo, né? A menina fica mais protegida, o menino não. Então, eu tenho notado uma dúvida com maior frequência, principalmente da pele acneica, dos meninos, que não tem um médico para falar assim, não, será que é um desajuste? Vamos pedir um exame. E exame é necessário? Pode ser necessário? Sim, sempre. Sempre quando vem a primeira vez, a gente faz uma avaliação física e faz essa avaliação clínica, né? É importante, inclusive, estar junto com o pediatra. As mães, muitas vezes, vêm com as meninas, é mais fácil, porque já tem essa questão da mídia, do skincare, o filtro veio colaborar muito, ninguém quer assumir, tia, eu quero a foto igualzinho do Instagram, do filtro do Instagram. Já usa maquiagem. Já usa maquiagem, e isso, em relação à expectativa e realidade, tem que ser muito bem conversado. E as mães vêm para trazer para o profissional para ouvir uma outra opinião, porque às vezes santo de casa, eu também tenho 2 adolescentes e é uma grande escola para mim. E começa assim, quero tingir o cabelo, quero botox no cabelo, quero cílio, quero unha postiça, eu estou com o meu skincare. Aí comprei o skincare todo e deixei lá bonitinho. Foi na farmácia e comprou outro porque viu no TikTok. Isso acontece muito. Então, quando chega, as mães vêm, Flávia, me ajuda. Porque, olha isso aqui, aí eu falei, pede para trazer, traz tudo, que eu vou ajudar a otimizar. Eu gosto do menos é mais, a gente vê as características, se a parte hormonal está coerente. Os meninos sofrem mais um pouquinho, mas hoje, essa geração nova, é muito bacana, porque eles já estão começando cedo ao autocuidado. Perfeito. Então, é bom ver isso, que eles já estão se cuidando. Alguns já são meus pacientes desde pequenininho, porque tem uma dermatite atópica, tem uma pele mais sensível, e vai ficando maiorzinho, e já vai vir, mãe, preciso ir lá, porque está incomodando o cheiro, está incomodando a barba, porque a barba, os pelos, quando vão começando, fazem foliculite, que parece acne, mas não é. Então, muitas vezes, na região da barba, parece que é uma acne, às vezes ela é até mais grave, porque ela fica uma acne mais cística,
mas é por conta do pelo. Então, eu tenho que trabalhar esse pelo também. Fica uma fase mais envergonhada, quer se esconder. Meninos têm problemas que não pode passar maquiagem porque fica diferente, ele não quer dizer que está usando maquiagem. Então, hoje em dia, a gente tem alguns critérios e muita tecnologia e ferramentas para ajudar, que vai desde os cosméticos do uso em casa, que o principal nessa idade é a gente ter um controle dessa oleosidade. Então, basicamente, a gente pede conscientiza na questão de limpar, hidratar e proteger. Protetor solar. Então, para começar, Sim. tem que ter protetor solar, mas tem passos antes ainda. Tem passos antes. Então, limpar, você falou? Limpar, hidratar e lavar. E algo muito importante, a pele da criança e na transição para o adolescente, o jovem, ela tem necessidades diferentes, precisa ser avaliada por um profissional corretamente, como a questão de ir ao dermatologista para a questão do cabelo, a pele é importante, porque uma criança pequena não vai precisar de produtos como uma pele mais madura necessita. Então, não vai precisar de ácido hialurônico, uma vitamina C. Esses produtos são maravilhosos, mas na idade correta, porque senão me ajuda a aumentar a oleosidade, que vai me ajudar a aumentar a acne e aumentar a proliferação bacteriana e piorando com a acne. Isso é bem legal a infecção. de falar, então, porque hoje, com as redes sociais, às vezes o adolescente, ou principalmente a adolescente, não segue só as pessoas da faixa etária dela. Aí você segue lá uma mocinha que tem 10 anos mais que você, que já está usando um produto X. Que tem produtos bem na moda aí nas redes sociais, que são bem caros, aliás. De repente, nem precisa, para ter o efeito, comprar esse produto específico, né? E atrapalha. Ao invés de ajudar, atrapalha. Eu quero usar o skincare da mãe, né? Não dá. Então, tem que ter o produtinho Muitas especial. vezes, inclusive, eu faço isso. Eu falo assim, esse aqui agora você vai dar para sua mãe e você vai passar um outro que a gente vai te ajudar. Algumas coisas eu consigo ajudar. E tem que tomar muito cuidado com o que elas escutam, que não pode acreditar em tudo que vê. Porque, por exemplo, o profissional da área da saúde, ele está preocupado, comprometido com a saúde. Ele vai voltar e eu vou ter uma cobrança se aquele tratamento não funcionar. Porque senão eu vou ser a mesma coisa que ele vai lá na gôndola da farmácia, compra o produto, aí se não deu certo, vai acumulando, vai fazendo uma fila de produtos. E gastando muito dinheiro. Porque quando você volta, você diz, é porque você tem que usar assim. Se esse ressecou demais a tua pele, vamos trocar por um outro, usa só no período do final da tarde que você está com a pele mais oleosa e deixa para de manhã lavar só com água. Porque a nossa pele, tudo parte do princípio que você tem um poder regenerativo natural. A oleosidade natural, as ceramidas, já tem essa função de proteção. Por isso que muitas vezes a gente recebe algum paciente no consultório e fala assim, doutora, eu nunca fiz nada, porque ela foi agraciada com uma pele muito boa. Então, quando ela começou a sentir que precisava, foi quando ela achou que não estava mais bom do jeito que ela estava acostumada. Eu só lavava com água e sabão, e o sabão que ela usava era apropriado. Agora eu preciso fazer mais algo. Então, o adolescente, é claro que tem questões mais hormonais, se ele tem mais uma necessidade, que está incomodando e a gente está vendo que está prejudicando a autoestima e a interação social no meio, a gente precisa atuar sim. E um profissional é o mais adequado, porque a gente não tem esse comprometimento que a mídia muitas vezes tem de ser uma propaganda, de representar um produto de venda. Então, é uma questão de saúde, ele tem que ir num profissional adequado para orientar ele. Então, geralmente, eu falo que menos é mais. Quando você vai usar o produto, né, um sabão mais adequado, se a pele está mais... Às vezes, as crianças, os adolescentes de 8, 10 anos, eles esquecem que ele tem uma pele de bebê ainda, né? Até uns 18, vai. E não necessariamente eu preciso esfregar são produtos agressivos, ácidos que ressecam demais. Não, vou tirar essa pinta, essa mancha agora, essa acne tem que secar agora. Porque acaba fazendo uma ferida e uma mancha, e cicatrizes que vai ser pior no futuro. Então, cuidar desde cedo, usar o produto apropriado, lavar de manhã, cuidado. A própria água quente, ela consegue limpar, que ela ajuda a quebrar o excesso de oleosidade. Então, no final da tarde, a gente usa um hidratante. De manhã, a gente usa mais um secativo. Se puder ter um filtro solar e uma cor de base, melhor ainda, porque aí ela não precisa se entupir de maquiagem, porque obstrui os poros, piora a acne, piora a foliculite. Então, uma série de cuidados e ajustes que a gente vai fazendo ao longo das consultas, que ela vai ajudando a ter um cuidado maior. Ela vai saber entender qual é o produto melhor para ela. Esse não deu certo, mas não é bem assim, não preciso trocar, é só ajustar. Passo uma vez, passo duas, intercalo os dias. Então, eu brinco muitas vezes assim, um produto morde, outro assopra. Então, eu
a oleosidade e hidratação, água na pele, são questões diferentes. Então, quando eu tiro muito a oleosidade, eu também estou tirando muito a água. E aí a pele, geralmente, ela não é oleosa como um todo no adolescente. Ela é mais na região T. Então, ela vai acabar craquelando, ressecando e até descamando e machucando essa pele da área que não é a área T, né? Essa região testa, área dos olhos e o mentro, onde é mais oleoso, porque tem mais glândulas de produzir sebo. Então, até isso eu preciso de um equilíbrio. Então, eu falo, olha, vamos fazer sim o hidratante da noite específico para a pele acneica. Você vai também fazer uma película protetora ao redor dos olhos, nessa região malar. E depois a gente vem com um secativo, com filtro e cor de base. E aí você já faz esse efeito primer, já dá uma escondidinha. No futuro, quem tem cicatriz, tem técnicas, né? Tem os aparelhos, a gente conta com tecnologias, que é maravilhoso. Tratando, dá para fugir da cicatriz de acne? Então, você pensa uma pele bem caprichada de acne. Tem como fugir? Ou mesmo sem cutucar, sem mexer, a cicatriz, ela pode acontecer? Mesmo. Muitas vezes a gente, não espreme, não faz nada, mas eu preciso, muitas vezes, drenar. Então, é importante ou vai no médico ou faz uma... Porque eu não vou incentivar a pessoa que eu não conheço fazer em casa, ele sozinho, mesmo drenar. Não, mas a limpeza sozinho. de pele, sim. Fundamental. Tá. Porque aí o profissional vai saber amolecer aquele comedão, aquela acne para furar, para ajudar a drenar, porque senão eu fico fazendo uma cultura de bactéria ali dentro, o cisto vai aumentando. Tem medicamentos orais, que a gente também suplementa, que também ajuda. E produtos à base de zinco, algumas vitaminas, o enxofre, mas aí a gente precisa orientar e fazer o diagnóstico correto para que eu possa ser bem efetiva com o tratamento individual para cada um. Então, tem um medicamento, desculpa te interromper, doutora, tem um medicamento que é bem conhecido aí o nome dele, mas o produto que tem o bativo é isotretinoína. Na minha época era muito comum, quem tinha a pele acneica fazia esse tratamento e aí tinha que seguir com acompanhamento bem próximo ao médico, fazendo exames de sangue, então não pode engravidar fazendo esse tratamento, então tinha que tomar muitos cuidados, repetir exames e enfim. É verdade. E dava um resultado excelente. Como é que é hoje? Esse produto ainda é muito utilizado? Tem como tratar sendo menos agressivo ali no princípio ativo? Sim, tem dois aspectos que é importante a gente comentar. A isotretinoína oral, é o famoso, tem nomes comerciais alguns, ele é derivado da vitamina A que a gente chama de retinoides. Quando você vê a bula do medicamento, tem uma série de efeitos colaterais na mulher, um pergaminho, como eu comento. Então, a gente usa essa ferramenta, ele é maravilhoso, ele funciona super bem, mas bem pontualmente, tá? Não naquela acnezinha só que quando vai menstruar, ou quando tem uma espinhazinha aqui, uma outra ali, não. Quando já está tendo um comprometimento, está tendo muitas cicatrizes, porque independente de você cutucar ou não, vai ter a cicatriz. Porque não é só a questão tópica do tratamento tópico. Tem o metabolismo todo envolvido junto. Então, é o estilo de alimentação, é o estresse, porque tudo vai ajudar o estímulo da oleosidade a aumentar. A pele, ela é um órgão de drenagem, então ela ajuda os órgãos internos, a parte digestiva como um todo, a colocar as toxinas para fora. Então, não está se alimentando corretamente, não está bebendo água. E mesmo às vezes fazendo isso tudo, tem a questão hormonal que ninguém foge. Né? Mesmo a menstruação com ciclo regular, normal de cada mês, nem eu escapo do MAC. Eu tenho 2 adolescentes em casa, então, santo de casa. Mãe, mas eu estou tratando. E nem sempre você ir para um Roacutan, existe um ressecamento para os atletas, das questões pode machucar, pode lesionar. Ele é agressivo e sensível para o fígado. Então, você tem que estar sempre tomando conta do colesterol, das enzimas hepáticas. Mas é um produto que, se você sabe utilizar por um profissional adequado, com a indicação adequada, ele é maravilhoso. Além dele ajudar a minimizar, não que quando você terminar o tratamento você não vai ter mais acne, mas ela reduz bastante, porque eu tratei muito aquela glândula sebácea. Eu consigo minimizar muitos efeitos e melhorar muito a qualidade da pele. Então, ainda rejuvenesço, diminui o tamanho de poro, melhora muito o aspecto da cicatriz. Então, quando bem indicado, é maravilhoso. Mas antes, de repente, de chegar nesse passo, eu preciso repor alguns minerais, as vitaminas, melhorar a alimentação, entrar com zinco, com probiótico, fazer um detox antes de fazer essas reposições todas. Tratar com o produto adequado para a parte tópica, né? Qual o produto, o sabonete adequado, o hidratante adequado. Porque, como eu brinquei, um resseca, vai me ajudar a controlar essa oleosidade,
vai ressecar um pouco. Então, preciso ter um hidratante ali e não necessariamente 1000 potinhos, várias vitaminas, porque não está na idade disso ainda. Vai chegar o momento certo. Mas crianças ainda e adolescentes, até os 18, 20 anos, não há essa necessidade. A gente não está precisando estimular colágeno, ele já tem, pelo menos até os 30. Agora, se tem mancha, se tem cicatriz, aí a gente vai avaliar de novo. Medicamento oral, vai para uma tecnologia, faz um peeling um pouquinho mais abrasivo, faz um microagulhamento que eu adoro o resultado. Tem outras tecnologias mais modernas hoje em dia, a gente tem bastante ferramenta bacana para estar utilizando. Então, trata em casa e tem tecnologia para tratar em consultório também. Tem, principalmente as cicatrizes e a acne ativa também, através da limpeza de pele, através da gente fazendo alguns peelings no consultório, alguns equipamentos de laser que não são muito agressivos e ablativos, mas sim vão me ajudar a melhorar aquela qualidade daquela acne. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela? Saber o que chega para nós através do WhatsApp. Pergunta do Renato, do Rio de Janeiro. Olá, que dicas a doutora dá para diminuir o pelo encravado na barba? Obrigada, Renato. Vamos lá. O controle da oleosidade é importante, mas o pelo encrava por quê, né? Porque quando ele vai crescer, a haste é muito grossa e o fio acaba crescendo, ele vai encravando. Ele não, em vez de ele ir para frente seguir um sentido, rompe a pele. Ele não rompe a pele, ele vai crescendo ao contrário, ele vai entrando na pele de novo. E isso vai acabar estimulando a proliferação de bactérias naquele local, vai encravar, vai machucar. Então, primeira coisa, sempre fazer a barba com o método que ele tiver para fazer, seja com o próprio gilete ou com maquininhas, que é o que eu gosto mais, para nunca deixar muito aquela barba muito bem feita e perfeita. Porque na hora de crescer o pelo novamente, ele pode encontrar uma resistência e crescer no sentido ao contrário. Então, sempre já deixar um pontinho. Quando a gente vai tratar a unha encravada, vai fazendo aquele desenho do leito, olha, não, você cuida, não deixa, não corta mais a unha do que esse ponto, para ela já ter o caminho para ela sair. Aqui no pelo a mesma coisa. Assim, o pelo não se perde. O pelo não se perde. Então, você corta no sentido do crescimento do pelo, sempre deixa uma pontinha, não precisa ser tão perfeito. Alguns produtos podem ser utilizados no pós, Isso é como sempre? Hidratante. Isso vai ser para sempre, de certa forma. Qualquer idade tem pode pacientes que têm mais tendência do que outros. Uma pele que tem mais tendência a infeccionar do que outras. Tem paciente que tem pelo com 3 folículos, com 3, 4 pelos dentro, que sai do mesmo folículo, mais de uma haste. Porque a solução para quem não quer ter a barba é fazer a depilação a laser. Fazer a depilação, quem não cresce mais, acaba isso. Na depilação, ela é muito bem-vinda a laser, porém assim, principalmente nessa parte aqui embaixo, porque é onde tem mais dobra e onde piora a acne aqui. É maravilhoso, excelente, indico para todos, pelo menos a faixa. Quem quer manter a barba agora? Porque quando você começa a fazer o laser na barba como um todo, a completa, não é garantido que você vai nascer pelo, você pode ficar com falhas. Não nascer aqui e nascer aqui. Então, eu não tenho como só diminuir um pelinho, eu só quero fazer um pouco para afinar o pelo, para ele não ser tão resistente, tão duro para perfurar a pele. Não recomendo, tá? Então, quem quer um dia permanecer e ter barba, não vale a pena fazer laser nessa região. É melhor fazer só onde não vai comprometer com a parte estética. E aí também, se você quer se livrar da barba, tem tempo para fazer, porque depois que o pelo ficar branco, já é. Não adianta mais, né? Por enquanto, não temos tecnologia ainda para o pelo branco. Muito legal. E mais uma perguntinha, a última de hoje. Vamos ver o que chegou para nós através do WhatsApp. A Ayla, aqui de São Paulo. Boa tarde. Meu filho tem 12 anos, tá cheio de espinha nas costas e nos braços. É normal? Obrigada, Ayla. Não, normal a gente pode até ser pela faixa etária se começou agora, mas ele precisa passar por uma avaliação, uma investigação. A questão hormonal, o que ele está comendo, se tem algum alimento que ele está intolerante e a pele está drenando, porque a região do rosto, o tórax, é onde mais tem glândula de sebo. Então, é onde mais o corpo coloca a toxina do corpo para fora. Tem que observar, avaliar bem ele, tratar. Pode ser até alimentar? Pode se alimentar. Tem pacientes que são intolerantes, principalmente à lactose, em excesso, ao glúten, produz muito muco e acaba inflamando o corpo como um todo. Às vezes ele está mais acima do peso, precisa investigar mais. A questão hormonal, né, como que ele está reagindo, se ele está com uma adolescência precoce. Costas também. E outra coisa que eu sempre falo nos adolescentes e jovens mais, né?
o quanto está treinando essas camisas de treino, de jogo de futebol, porque assim, o algodão, ele é ótimo, tipo camisa, fala propaganda para o comercial sem conflito, da Hering, ela é malha. Então, ela absorve o teu calor, a tua transpiração. A camisa fica molhada, mas a pele fica seca. Como meia também é assim, que é o ideal você usar justamente isso, porque tira a umidade do corpo, de algodão. Quando você usa esses tecidos mais sintéticos, o tecido fica ótimo, não tem a marquinha da pizza, como eles brincam e tudo, mas o corpo não consegue colocar e pode fazer uma foliculite. Quando está muito inverno, a gente usa muita roupa fechada, obstrui os poros e acaba fazendo aquelas bolinhas mesmo, né? Muito legal. E a alimentação também. Porque aí a camiseta que é do treino, na verdade, não é a melhor para ser usada, porque não respira tanto o dia inteiro. E tem gente que só usa a camisa de treino. É, só camisa de treino. Você volta, tá, doutora? Combinado. Por favor, tem muita coisa pra gente falar. Tem muita coisa. Desculpa, eu falei até bem acelerado para a gente conseguir passar o máximo de informação. De todas as fases da vida. Volte para a gente dar um panorama geral aí de todas as fases da vida. Eu vou deixar o Instagram da doutora, @doutora Flávia C.S. Macluf. Doutora Flávia C.S. Macluf, do jeitinho que está escrito na sua tela. Obrigada, doutora. Volte sempre. Muito obrigada. Eu que te agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui conosco a semana inteira. Fique com Deus, aproveite o final de semana e até segunda. Tchau.